Olá, amigos do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlos Mendonça. O nosso curso vai ser de Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal é a lei fundamental que rege o Distrito Federal. E o Distrito Federal é uma entidade autônoma, é uma das integrantes do nosso sistema federativo. Antes da gente começar o estudo sobre a Lei Orgânica do DF, daqui para frente vamos chamar de LODF, vamos ver a base constitucional, onde que a Constituição trata desse ente federativo. Então, dá uma olhada aqui no quadro, está aqui, nossa matéria, Lei Orgânica do Distrito Federal, professor Carlos Mendonça, e aí a base constitucional. Diz o artigo 18 da Constituição que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, partindo da premissa que a forma de Estado adotada pela República Federativa do Brasil é a forma federativa, nós temos os entes federativos. Os entes são União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí, a principal característica de um sistema federativo é justamente a autonomia. Significa que a União não manda nos estados, os estados não mandam no município. O Distrito Federal tem uma posição singular dentro da nossa federação, porque não é nenhum estado e também não é um município. Seria uma figura híbrida que reúne as competências tanto de estado quanto de município. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil, ela é gerida por uma Constituição. Os estados também, eles também possuem a sua Constituição. Já os municípios, eles são regidos por uma lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. O Distrito Federal, justamente por essa sua posição singular, essa sua posição híbrida, ela também vai ser regida por uma lei orgânica. É o que dispõe aqui a Constituição. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Artigo 32 da Constituição Federal. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. E acrescenta aqui ao artigo 32, o seu parágrafo 1º, que ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, o Distrito Federal, ele é regido, ele tem como lei fundamental uma lei orgânica. E qual a natureza jurídica da lei orgânica? Tem natureza de lei ou tem natureza de Constituição, a exemplo do que acontece com os estados? O Distrito Federal, ele vai reunir as competências de estado e as competências de municípios, de modo que quando a lei orgânica do DF tratar de temas relacionados aos estados, essa parte da lei orgânica tem natureza de Constituição. Por outro lado, quando a lei orgânica do DF tratar de matéria relacionada aos municípios, vai ter natureza de lei. Então depende, tá? Em função da natureza híbrida do DF, uma parte de sua lei orgânica tem status de Constituição estadual e uma parte vai ter status de lei orgânica. Então, feita essa breve introdução, vamos ao estudo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Todos os concursos aqui do Distrito Federal, obrigatoriamente, têm que cobrar essa matéria, de modo que é importante que você, candidato, você pretendente a um cargo público distrital, conheça bem a Lei Orgânica do DF. Como que você estuda essa matéria? Diferente um pouquinho lá do direito constitucional, onde você tem que ter um embasamento jurisprudencial, tem que ter um embasamento doutrinário, geralmente as questões que envolvem a LODF, elas vão buscar o conhecimento da literalidade dessa lei orgânica. Então, o primeiro passo para você, candidato, é conhecer bem a lei orgânica. Tem que decorar mesmo, fazer um monte de exercícios. Só assim você vai ter a LODF na sua cabeça. Evidentemente que essa LODF era extensa, 365 artigos, é extremamente complicado você decorar tantos dispositivos, principalmente se você não tem experiência com a área jurídica. De modo que o objeto aqui, o objetivo da nossa aula é passar para vocês uma maneira, mais palatável de você conhecer a LODF. A minha recomendação é que você faça o maior número possível de exercícios. Evidentemente que eu vou disponibilizar para vocês uma bateria aqui junto com o nosso material e conforme a gente for avançando na matéria, a gente vai fazer um teste, tentar aqui verificar como é que está o aprendizado de vocês. Então, vamos lá para a tela, corta aqui para a tela, vamos ver aqui, Lei Orgânica do Distrito Federal. A primeira parte da LODF ela é inaugurada com fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal. E esse artigo 1º, ele reproduz aquele artigo 18 da Constituição que a gente
tinha visto agora há pouco, o artigo 18 da Constituição diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, todos autônomos entre si. A autonomia é uma característica básica de um sistema federativo. Significa que o ente federativo ele vai ter autonomia política, vai ter autonomia administrativa e vai ter também a sua autonomia financeira. A autonomia política ela está relacionada à possibilidade de escolher o seu governante. Por isso que nós temos eleição para governador do Distrito Federal. Essa autonomia também é administrativa, de modo que o Distrito Federal ela vai gerir os seus próprios serviços, ela vai ter um lado administrativo. E para cumprir com a sua obrigação, com as suas competências, é claro que o DF precisa angariar recursos, precisa instituir os tributos, tributos de natureza estadual, tributos de natureza municipal. Daí a sua autonomia financeira. Então vamos destacar aqui, no artigo 1º, que o DF, no pleno exercício de sua autonomia, e aí esclarece, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Observados os princípios constitucionais, reger-se-á por esta lei orgânica. Então, do artigo 1º, o que é importante você fixar? Que o DF, um dos integrantes do nosso sistema federativo, ele possui autonomia. E essa autonomia se desdobra no PAF, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Ainda desse artigo 1º, a gente pode extrair a informação de que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através dos representantes eleitos. É mais comum a gente ver os representantes do povo exercendo esse poder, mas o povo pode sim exercer diretamente o poder. Quando o povo exerce diretamente o poder, nós vamos ter a soberania popular. Essa soberania popular, ela está estampada lá no artigo 5º da LODF e ela tem uma redação mais ou menos assim. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, a forma direta que o povo tem para exercer o poder é através desses instrumentos políticos, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E a forma mais comum de exercício do poder é quando ele é exercido através de representantes eleitos pelo povo. Então, o artigo 1º é isso que tem de importante.